Olá, pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente dessa ordem. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago de Peizuma. E pessoal, tudo certo? Estamos aqui hoje para fazer mais um protesto contra o técnico da seleção de Marrocos que não convocou o Zacarias, assim, não dá, né? Cara, como assim, né? Grande Zaca Labiade, sei lá o que é Zaca, grande Zacarias. Já tem até a figurinha do Zacarias comemorando o gol para usar no grupo do Corinthians, assim. Mas eu Grande brincar, Zaca, artilheiro da semana passada. mas eu ia brincar, como é que nem o técnico da Inglaterra não convocou o Phil Foden. Então, tipo, piadas, piadas deletadas. Então, mas eu brincar com o Thiago que, tipo assim, estamos gravando uma quarta-feira, o Thiago vai para Itaquera, eu ontem vi de relance o sofrimento do Grêmio contra o Motor City Torque, o Manchester City, Uruguai, e eu brincar com o Thiago que, na verdade, no domingo nós temos um Grêmio e Corinthians, que é Sábado, praticamente sábado à tarde sábado. vai Isso. ser para você, é para você assistir a final da Champions League e depois você bota no Grêmio e Ah, Corinthians. total, total. É aquele negócio, tipo assim, o carro tá acelerando a 100 e aí dá uma brecada, entende? Assim, ó, Ou cai do precipício, né? Assim. o cara do precipício, aquela coisa, tipo assim, se você quiser beber toda, não beba, esse é o podcast consciente, mas, tipo assim, aliás, é o podcast da terceira idade consciente. Beba água junto. É, mas eu vou o Thiago no Bangers. Mas é aquela coisa, o cara vai lá e o cara já acelera. Tipo assim, tu vai ver o jogo, tu vai ficar de porra, entende? Tipo assim, porque olha, vai ser um negócio. Eu disse pro Thiago que como é que a gente estava lembrando do Bom Senso Futebol Clube, que eu acho que os jogadores do Grêmio e Corinthians deveriam sentar em campo. Tipo, começa o jogo, pluf, os 22 sentam, 45 minutos. Como é que é, Thiago? Um ponto para cada um. E ninguém fica na zona de rebaixamento durante a Copa do Mundo. É, acho que é uma Mas bela se tática. propuser isso pro Memphis, o Memphis topa, porque o que ele Boa. fez domingo passado em Itaquera com o Atlético Mineiro foi quase isso. Agora, aquelas coisas que a gente vai dizer assim, aqueles momentos assim, o homem nasce mal ou torna-se mal. O homem, como é que é? Memphis era assim, ou Memphis, como é que é? Instalou um teclado brasileiro no computador Eu não e sei dizer, cara. Assim, eu não acompanho mais futebol europeu com toda essa ênfase. Acho que desde que teve a crise da ESPN 2014 ali, na pós 2014, quando quebrou o pau e a ESPN parou de querer ser um canal sério para tentar seguir essa onda de engraçadinhos e papapá. E aí eu comecei aos poucos a largar futebol, assim, acho que desde 2015 que eu vejo só jogos do Corinthians, basicamente, na televisão, e de vez em quando um adversário direto por alguma briga que o Corinthians tá, e aí reta final de Champions League, sabe? Quartas de final, semifinal e final. E Copa do Mundo, mas eu não sei dizer o que o Memphis é. Mas no Corinthians, assim, eu entendo que o cara tá às vésperas de uma Copa do Mundo voltando de uma contusão ali, ele vai dar o gás, sabe? Tipo, não ia chegar no domingo, falar o jogo pegado pra caramba, ele ia entrar na mesma frequência do jogo e correr o risco de se estourar e perder a Copa do Mundo por um time que tá devendo 50 milhões pra ele. Então, o eu problema não é entendo por esse dever, lado, assim. o problema não é dever, o problema, tipo assim, é dever sem ter perspectiva de pagar, esse que é o pior. Ele- É, mas a perspectiva de pagar, você sabe do tipo, de alguma forma ele vai receber uma parte disso, então. A gente já sabe que jogou lá pra cima, porque provavelmente é aquilo, sabe? Você pede 50 pra receber 15 e tá bom, né? Sabe? Tipo, é mais do que você receberia se continuasse no Série D de futebol europeu ali, na terceira divisão de futebol europeu. Terceira divisão, que eu digo terceira prateleira de futebol europeu. Sim, 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 sim. Ia brincar com o Thiago, que também hoje, nessa quarta-feira, teve a notícia importantíssima do economista alemão, que previu já desde 2014, vem acertando as Copas do Mundo, diz que a Holanda será campeã, derrotando Portugal na final. Para minha tristeza, Portugal eliminaria a Inglaterra, acho que nas quartas de final, de novo. E ele prevê que o Brasil perde para o Japão logo naquela, como é que é, 16 avos de final ali, que não tem Seis nome. aulas de final. Segunda fase, né? Deixa eu segurar a fala. Para mim é 16 avos de final, tipo, Primeiro mata-mata, né? Primeira eliminatória. exatamente. Mas se o Brasil Ah, perder para o Japão numa 16 avos de final ali, cara, vai ser tipo, o Ancelotti não volta vivo pro Brasil, não. Assim.
Ah, Vai precisar botar o Neymar muito em campo ali para poder ter um outro bode expiatório. não Mas tem acho que Cazu contra o em campo. Japão não tem nem bode expiatório. É que nem a gente não lembra, né? Porque a Copa de 2014, o trauma do 7-1 ficou muito grande, mas a galera não lembra que nas oitavas de final o Brasil não caiu fora por 1 centímetro, porque o cara, o Pinella, lá meteu uma bola na travessão no final da prorrogação, no final do tempo normal, que ia ser o gol, gol da vitória, assim. O Pô, Brasil aquele quase não, jogo. cai, não ia ser eliminado numas oitavas de final em casa, que seria um vexame daqueles quase tão grande quanto levar de 7-1, mas talvez mais catastrófico do que levar de 7-1. Não, eu lembro que agora coisa tipo assim, aquele jogo foi puxado, aquele jogo foi embaçado. Porque o Brasil era uma porcaria em 2014, né? Assim, então, Mas, mas, aí ganhou aquele jogo nos pênaltis, aí teve aquela batalha campal contra a Colômbia, que o Brasil bateu o jogo inteiro, depois a Colômbia bateu no Neymar, e todo mundo só lembra que o Neymar saiu quebrado do a jogo, Colômbia mas foi que o cirúrgica. Brasil bateu o jogo inteiro na Colômbia, assim. A E aí Colômbia foi 7-1, cirúrgica. né? 7-1. É que o 7-1 vira uma anedota, né, cara? Se fosse 4-0, talvez fosse mais respeitável. 7-1 virou anedota, virou tipo, virou um meme pra usar pra todas as coisas da vida. Agora, ser eliminado nas oitavas pro Chile ali ia ser um troço daqueles que ia ter que repensar o futebol brasileiro inteiro, né, cara? Uma Copa do Mundo, tipo, imagina, 3 fases de Copa do Mundo sem o Brasil aqui. Mas eu não, mas eu fico pensando assim, agora é o momento, o Solada especulativo, o Solada brincando de ser. Chega o senhor da história, chega o senhor do tempo e fala assim: você prefere o vexame do 7-1 ou você prefere tomar a biaba do Chile nas oitavas? Eu acho que a biaba do Chile nas oitavas era menos vergonhosa do que 7-1. Eu acho assim, cair fora do Chile. Se o Brasil cair do Chile nas oitavas, ia ser uma vergonha sem tamanho. Que a gente não ia ter a noção de que podia ser pior do que aquilo. É, também Ia ser tem assim. isso. Tá bom, não, não, não. Mas o que me faz pensar é que se o Brasil é eliminado pelo Chile, pensando assim, em termos de futebol brasileiro, a gente ia ver que a coisa está tão errada que talvez alguém fosse tomar alguma providência séria para corrigir. O 7-1 vira um negócio anedótico, sabe? Tipo, parece o dia que deu tudo errado e levou 7-1. Não, tipo, era uma Copa que chegar na semifinal já foi um milagre, assim. Então, 7-1 parece que encobre. É um jogo tão aborto da natureza, para usar o termo do Filipão, para aqueles dois 5-1 e 5-0 e 5-1 das oitavas da Libertadores de 95, que você acaba perdendo, não conseguindo dimensionar o tamanho da merda estrutural que estava acontecendo que levou ao 7-1. Agora, as oitavas de final numa Copa do Mundo ia, porque se você perdeu pro Chile nas oitavas de final em casa, cara, tá tudo errado. Aliás, deixa eu fazer uma coisa que eu estava querendo lembrar. É, e pouca gente lembra que depois a gente. Deixa eu até pegar um negócio. E depois pouca gente lembra que a gente vai tomar um pau na semifinal. Como é que é? Momento choque de cultura. Deixa eu pegar aqui e roubar como é que é? As tabelas. Que eu lembro que a semifinal a gente não lembra que a gente tomou um pau naquela semifinal. Como assim? Deixa eu pegar aqui como é que é. A gente quem? Seleção brasileira? A seleção brasileira. Brasil e Quando foi, Holanda foi, na Brasil 3-0 para o Ivo Holanda. na disputa do terceiro Não, lugar, disputa você o terceiro diz. lugar, disputa o terceiro lugar, perdão. Tá. O terceiro lugar. Terceiro lugar, perdeu da Holanda três Perdão, a perdão, zero Gabi. ali. Ah, mas assim, aquele time era. Eu lembro assim, tipo, pra gente encerrar de Copa do Mundo. Eu não participo de bolão, essas coisas de aposta, eu sou muito ruim com isso estraga o meu prazer de ver futebol, assim. O meu prazer de ver futebol é sempre torcer pro mais ridículo ganhar o jogo, assim. Exatamente. Caos. Então, assim, se eu boto Correria. dinheiro, eu vou querer torcer pro meu dinheiro ganhar, então Que é funciona. solada Mas que eu a lembro, Muzu na seleção de Gana para tocar o terror. mas eu lembro assim, tipo, no meu trabalho rolava os bolões, né? E bolão da semifinal. E aí, assim, né? Tinha aqueles caras que 1-0 Alemanha, 1-1. E aí chegou uma menina que não tinha manchava absolutamente nada de futebol, chegou pra mim e perguntou: Thiago, quanto você acha que vai ser esse jogo? Eu falei, você quer ganhar o bolão? Eu quero, aposta 3-0, 3-1 pra Alemanha e tal. Mas alguma coisa, uma vitória meio categórica da Alemanha.
E ela vira e fala assim: Nossa, mas você acha que é? Você fala, eu acho que é tipo 95% de favorito a Alemanha. Brasil, para ganhar esse jogo, vai precisar dar tudo errado para a Alemanha e dar tudo muito certo para o Brasil. E ainda assim, eu não acho que, mesmo se der tudo certo para o Brasil, acho que não ganha. E ela apostou tipo 3-0. E ela ganhou, porque foi quem chegou mais perto do resultado. Porque todo mundo apostou alguma coisa mais apertada, com o Brasil ganhando e tal. Só ela que apostou 3-0 para a Alemanha e ganhou sozinho o negócio. É, mas eu vou pegar aqui isso aqui, seleção no terceiro lugar, que pouca gente lembra que. E aí tem uma coisa que é fatídica entre a semifinal e a decisão do terceiro lugar, é que nós temos o Ah, nascimento de uma cartinha da Dona pessoa, a cartinha da Lúcia. Dona. Grande momento da cartinha da Dona Lúcia, né, cara? Se não fosse suficiente o 7-1 ser constrangedor, teve a cartinha da Dona Lúcia, que o Parreira lendo a cartinha da Dona Lúcia no dia seguinte. Esse pra mim, tipo assim, ó. Esses dias por conta de um amigo que mora na Holanda que postou um negócio, eu falei, ah, mas a gente perdeu esse no terceiro lugar. Só não foi uma porrada também, mas eu só lembro que do pós 7-1 tipo, é a cartinha da Dona Lúcia. Tipo, que vai gerar aquela conta de Twitter, Dona Lúcia Hexa, tipo, que fica postando coisa. Cartinha da Dona Lúcia tá ali com o e-mail do Brasil vendeu a Copa de 98, que foi o primeiro caso de fake, de corrente de fake news que eu me lembro da internet brasileira, assim, que Vocês ficariam enojados se soubessem o que aconteceu. então, isso foi Edmundo, né, que falou, mas teve o e-mail, foi muito, muito foda, porque, tipo, pessoas que você nem sabia que usavam a internet, né, porque existe uma época que as pessoas usavam a internet, jovens, assim. Pessoas que chegaram a nós via episódio do Sleep Token, né, existe uma época que a gente usava a internet. Exatamente. Era um momento da sua vida que você ia ver o que está acontecendo na internet. E aí todo mundo recebeu o e-mail da o Brasil vendeu a Copa de 98 para a França. Que era uma A Copa Nike, para né? as Nike, era uma Copa para Adidas e a próxima para Nike. E aí, curiosamente, de 2002 é o Brasil que ganha, com a Nike. Então, tipo assim, ah, estava certo. Ah, fake news. Exatamente. Conspiração, né? Teoria de conspiração. Viés de confirmação de teoria de conspiração, um negócio doloroso. Ah, mas Isso vamos posto, lá. Que é, exatamente. Mas eu ia brincar que assim, este é o único podcast que passa pano permanentemente para o Armanet Saint. não, nosso podcast existe uma santíssima trindade do nosso podcast, que é Alex John Skolnick, Bush, Blaze Bailey e Alex Skolnick. Skolnick, Então, exatamente, Prince Solar. nossa santíssima trindade ali, né? Você pode botar, tipo, John Oliva como espectro e esses três. Exatamente, exatamente. Eu tô com aquela capa, lembro que acho que é o Quanta, não é o Quanta. Lembro qual disco do Gil que tem o olho, assim, dentro de uma pirâmide, entende? Então, tipo assim, é Alex Skolnick, Blaze Bailey, John Bush, e o olho do John Oliva, assim. É bem isso. Mas eu ia brincar contigo que, assim, como é que é? Poucas pessoas, esse vai ser o episódio que vai ter views negativos em todas as plataformas, somadas e multiplicadas, é um negócio. Que o Emotion Factory Reset é o nono disco de estúdio do Harmonic Saints, saiu semana passada, ele veio bem agora, e a gente tá brincando que é aquele disco assim que, 2000, o Thiago fez uma brincadeira comigo e perguntou assim, tá, mas eu falei como é que na versão europeia tem o disco saiu em disco com o single que só tinha virtual da One Chain Don't Make No Prison, que todo mundo conhece pelo Santana, mas na verdade é da banda People, dos anos 70. E eu dei risada que o Thiago falou assim: ah, isso saiu no ano passado. E daí eu falei pro Thiago: não, isso não saiu no ano passado, isso saiu em 2024 como single. Então, assim, é aquela banda que ela vai cozinhando. Tipo assim, um dia o Não, disco sai. é muito louco isso, porque eu tava pensando, assim, quando eles falaram eles anunciaram o ano passado que estavam gravando o disco, eu falei assim, pô, mas o Punch in the Sky saiu outro dia, não, o Punch in the Sky saiu em 2020. Então, são 6 anos. Tipo, tirando os momentos de hiato da Moeda Recente, assim, que foi o hiato pós-Symbol of Salvation, depois o hiato pós-Revelation, a partir do La Rasa, esse é o disco que mais demorou pra sair. La Rasa, eles estavam sempre de 5 anos, saiu La Rasa 2010, o In Hands On 2015, Punch in the Sky 2020, agora esse 2026. Então foi a maior espera desde que eles retornaram, assim,
nessa volta full-on ali a partir do La Rasa. Também foi um disco que demorou pra sair, né? La Rasa, a gente ficava. Eu lembro que a Adolescente ele retoma, assim, que ele volta a fazer shows em 2006. Eu vejo a Adolescente pela primeira vez em 2007. Mas era muito confuso. As entrevistas que eles davam toda hora sobre discos e tal eram muito. Não batia nada. Eu achei que, puta, pra mim a banda ia acabar. E o show de 2007, pra mim, teve uma cara de show de despedida, sabe? Eles tocaram Upon Your Departure, que é uma música com cara de despedida do Revelation, que eu adoro essa música. Fecharam com Lesson Well Learned. Eu, na minha cabeça, assim, mano, esse show, eu comecei a ver o setlist falei, lendo demais, sabe? Setlist dando importância, mas falei, cara, esse é show de despedida, a banda vai acabar mesmo, acho que os caras desistiram, assim. Mas aí, 3 anos depois, lançaram La Rasa e seguem na ativa, no ritmo Amor Decente até hoje. E eu acho que daí tem uma coisa assim, já pontuando assim, lembrando como é que é. Aquela formação que não é a formação original, mas eu brinco, que é a formação que é praticamente original. John Bush no vocal, o Gonzo Sandoval na bateria, o Phil Sandoval na gatorra, o Sr. Joey Vera no baixo, depois eu comento sobre ele, e o Jeff Duncan na outra gatorra. Então, é basicamente, tipo, eu acho que assim, salvo os hiatos e salvo que a gente teve a tragédia ali na época do Symbol of Salvation, eu acho que é uma das formações mais estáveis do metal, se a gente parar para pensar assim. Porque teve os hiatos, né? Mas a grande questão deles é que são todos amigos, né? Assim, eles são todos ali, galera de formação mesmo, todo mundo, todos americano ali, Los Angeles, chicano, tudo junto ali da mesma comunidade, assim. Então eles são todos amigos de infância, assim, de escola mesmo. O John Bush, eu vi um show do John Bush desses que eles tocaram o Symbol of Salvation inteiro em 2018. E ele fala uma hora assim, o Armored Saint são só nós cinco, sabe? Não vai ter chance de você ver algum de nós cinco sair e a gente chamar um moleque pra ficar no lugar. Vai ser se na hora que um de nós cinco achar que não tá legal e não quiser mais, a banda acaba. Assim, é isso que é Armored Saint, isso é uma irmandade de amigos. Sabe? O núcleo da Armored Saint, né, o Joey Vera, o Gonzo Sandoval, o John Bush estão ali desde o início, né, cara? O Joey Vera entrou um pouquinho depois. Mas esses três, junto com o Dave Pritchard, são que formaram. O Phil Sandoval teve nessa fase inicial da Amored Saint, né? Saiu depois do primeiro disco, volta, e ele volta na época do que o Dave Pritchard começa a ficar doente e morre. Ele volta pra banda. O Jeff Duncan, que é quem entra nessa época, já era um cara que participava de shows ao vivo com a Amored Saint, sempre como segundo guitarrista. Depois que o Phil Sandoval sai, a Amored Saint fica como um quarteto, com o Gonzo, o Joey Vera, o John Bush e o Dave Pritchard. E aí, esse segundo guitarrista tem vários que vão substituindo. E o Jeff Duncan é um cara desses vários que entra ali porque é amigo da galera. E ele acaba entrando para ajudar naquela reta final de composições do Symbol of Salvation, com o Dave Pritchard já mais doente, já ali. Dave Pritchard compôs o Symbol of Salvation inteiro, né? Então, as pessoas talvez não tenham noção disso, assim, quanto que ele era importante para a banda. E aí o Dave Pritchard morre nessa época, a banda desforma. Quando o Dave Pritchard morre, a banda meio que termina, assim, naquela hora, a banda não dá mais. Só que essas demos vazam, né? O contrato, eles estão sem contrato com a gravadora. E eu acho que a Kerrang que bota essas demos, alguém da Kerrang coloca essas demos do Armored Saint como, tipo, disco favorito do ano, sabe? E aí começa a gerar um buzz, do tipo, pô, o que que vai acontecer com essas demos do Armored Saint? E aí a Metal Blade, que foi quem lançou o primeiro EP, que são amigos até hoje, quem tá com a banda, ó, vamos tentar gravar isso aqui. E aí a banda meio que chama todo mundo de volta, chama o Phil Sandoval de volta pra cumprir o lugar do Dave Pritchard, mantém uma ação entre amigos. E aí desde então são esses cinco só, sem mudanças. Acho que talvez um show ou outro pode ter tido alguém substituindo, né? Acho que o Jason McMaster, que é do Watchtower, chegou a gravar, chegou a fazer algum show ou outro no lugar de John Bush quando John Bush estava doente. Então, mais coisa assim, mas ninguém que entrou na banda, sempre alguém que só tava lá para fazer uma coisinha ou outra, substituir um pouquinho um momento ou outro, assim.
Eu ia pegar aqui e ia lembrar assim que olhando para 2000, como é que é? Olhando para 2026, olhando lembrando que teve ali, como é que é, a gente acabou, tem, como é que é, tem dois discos ao vivo, que é o Carpe Noctum, 2017, em 2021, antes tinha o Symbol of Salvation ao vivo, que é um disco todo também, assim, bem remanescente, porque o DVD tá em preto e branco, então, tipo assim, tem cara de coisa que não funcionou. Tipo, tá, mas Eu sai não o disco. vi, sabe que eu nunca ouvi nem vi esse DVD ao vivo, assim. Então, uma coisa que tá ali Talvez. pra pegar qualquer dia desse. Mas eu vi o show, né? Então, não, foi legal o show pra caramba, então tá bom já. E eu ia brincar com o seguinte, Os outros eu tenho, assim, o Capenoctum eu tenho o primeiro, né, o Saints Will Conquer, que é o EP ao vivo ali, que foi gravado naquela turnê que acho que era Green Reaper, era hum, Halloween, Adolescente e Green Reaper, que era MTV Headbangers Ball, assim, isso, como é que é? acho MTV que eram Halloween esses três. Special, isso. Uhum. Eu brincar que assim, agora, tipo assim, como é que é? Vamos passar pano? Vamos passar pano, porque sim, é a Trindade Suprema. Esquecemos de colocar o Rob Halford olhando para tudo isso também, tipo, no desenho da Big Picture do Adolescente. Mas eu ia brincar que assim, a banda vinha com um disco muito bom, que era o In Hands Down, e a banda tem um disco que é muito legal, que é o Punch in the Sky, que a gente até comentou assim, que tipo, é um disco de 2020, ele vem no meio da pandemia, mas é um disco, tipo assim, um dos discos favoritos, assim, acho que assim, eu brinco que, tipo, não só 2020, mas é um disco que se eu for pegar a década de 2020, eu vou dizer assim, putz, eu vou lembrar desse disco. Dos anos 20, assim. É, só que agora, mas assim, o Emotion Factory Reset, ele para mim é um disco que, infelizmente, ele cai de produção quando comparado com o que veio antes. Isso vai dizer que o disco é ruim? Não. Só vai dizer que para mim o disco não é tão bom, sabe? Tipo, e aí também tem, eu acho que vai completar com isso. A impressão que eu tenho desse disco é que a banda falou assim, putz, a gente pode repetir o que a gente já fez. E eu acho que o próprio cover ali da One Chain Don't Make No Prison mostra, tipo assim, e isso, depois o Thiago provavelmente vai puxar. Isso para mim mostra que a banda está sentindo o tempo, mas está entendendo o tempo na sua maneira. E isso para mim me faz comprar o disco. Então, eu vou falar, eu gostei mais do disco que você, então, assim. No, Lucas, eu acho que o que esse disco tem, assim, pra mim, que eu gostei pra caramba, é que esse disco tem vários momentos meio acept nos riffs. Aquele acept que não ultra rápido de Festas da Shark, mas o acept mais cadência animada do acept, assim. Não Balls to the Wall cadenciado, mas meio tem breaker, coisa assim, sabe? Que não é o semi-trash, mas que é um acept mais rápido, assim. Tem aquela levada de riff da acept. Tem várias músicas que tem, assim, que eu gosto muito. E o que o Acept, infelizmente, não tá conseguindo fazer, porque tá com essa cozinha do Acept reta demais, principalmente agora que o Acept mandou embora o Tebaldi. Então, tá completamente descaracterizado. E o Armored Saint, se tem uma coisa que o Armored Saint sempre teve, é o Gonzo Sandoval ou o Joyce Vera fazendo uma sessão rítmica completamente única. Mesmo quando é reta, não é tão reta não é, assim, se você exato. prestar atenção. E aí você imagina, várias das vezes eu sinto que o Jeff Duncan e o Phil Sandoval trabalharam essa dualidade de riffs, que é uma dualidade típica do Acept, mas com essa linha de bateria legal pra caramba do Joey Vera e do Gonzo Sandoval. Então isso pra mim me agrada muito. E o John Bush continua sendo um cara que faz melodia bem pra cacete, um baita interpretação e capacidade vocal boa pra caramba. Então é um disco que me agradou bastante, assim. Agora, o que eu concordo com você disso é ele não tem altos tão altos quanto Punch in the Sky e o In Hands Down. Agora, eu acho que no geral eu gostei mais dele do que do In Hands Down. Eu ouvi os quatro, do La Rasa pra frente, eu ouvi os quatro agora, assim, essa semana, preparando pro episódio. E assim, o La Rasa de fato é o pior, pra mim, é o pior disco da discografia da Armored Saint, o La Rasa, quando eles lançaram, né? Porque o La Rasa tem uma das músicas mais legais da Armored Saint, que é o Left Hook from Right Field. Então, música sensacional, mas só ela. O resto do Vale o disco. disco não segura, assim. Agora, tanto é que foi um disco que me decepcionou quando saiu, mas essa música eu acho do caralho, assim, ao vivo, legal pra cacete. Lá, Left Hook, Right Field. Puta música, talvez aí top 5 da Evanescence desse período pós 2010 da Evanescence. Mas o resto do disco não sustenta. E o In Hands Down já é muito mais estável, muito melhor ali. E tem momentos muito legais no In Hands Down.
Agora, no geral, esse disco me agradou mais que o In Hands Down. Agora, Punch in the Sky, sem chance. Punch in the Sky Punch in the Sky é nível clássico, clássico da Evanescence, sabe? De músicas que na hora que eu tava ouvindo eu arrepiava de novo. Puta, como essa música é foda, eu não lembrava dela, sabe? Tipo, ficar sem ouvir por algum tempo. Então, sabe, às vezes você queria ir, essa música é mais ou menos, já lembrei dessa música popular, não, você não deixa porque essa música é foda, eu quero ouvir inteira de novo. Você vai levando essa pegada do Punch in the Sky. E eu acho que o Punch in the Sky, eu vou fazer uma brincadeira, uma homenagem tardia para ele. É um dos discos que me lembra a pandemia. Sabe, tipo assim, coisas legais que eu ouvi na pandemia, tipo, tá, vambora, segue o baile, segue o baile. Acho que isso e uma música que para mim é a melhor, uma das melhores obras de arte sobre a pandemia, que é aquela do Marillion, ah, caramba, que é o refrão Murders, qual que é o nome? a Kill Her with Love. Aquela eu acho assim, tipo, para mim sempre que eu falo assim, como é que foi representar a pandemia foi aquela música do Marillion. Até para eu não confundir aqui, e o Punch in the Sky é um disco tipo assim que eu falo, cara, ele veio na hora certa, assim, é Standing on the Shoulder of the Giants, Mistletoe Gun, tipo, sabe, tipo, tem coisas muito legais esse disco, assim, eu acho o disco, assim, ele falou, tipo, é coisa. Só Cara, que eu acho o Mr. Japan, acho a Unfair linda, 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 cara. Assim. End of Attention Span legal pra caramba. Mas é aquela É coisa, tipo assim mesmo assim, que você pega as músicas tipo do Wrong to Know, Bark No Bite, são músicas que vão se construindo legal pra caramba. Assim. Mas tipo Unfair, cara, é linda, linda. Tava ouvindo, eu falei, cara, eu não lembrava da Unfair. Aquela penúltima música do disco, e cara, que música foda, assim. Então, tá, enfim, vamos pro disco novo, que a gente não tá falando do Punch in the exatamente. Sky, mas também Mas é tá isso, mas é falando. isso. Mas é isso, tipo, Standing on the Shoulders of Giants, eles tocaram no show do Bangers, cara, e eu lembro de acabar com a minha voz cantando. Clássicos, clássicos, assim. e acho que tem uma coisa acho que tem uma coisa muito legal do Punch in the Sky, que tipo assim, ele me lembra muito o disco fazer uma brincadeira assim, o disco do trabalhador, entende? Ele tem uma coisa tipo assim, Uhum. o cara que tá ralando todo dia, o cara que tá ralando todo dia. E agora Tá para rolando se mim, fudendo na pandemia, né, cara? exatamente, exatamente. E agora para mim ver o disco da pessoa começa a entender um pouco o tempo, começa a olhar de uma outra forma. Acho que para mim, acho que daí eu volto para aquilo que eu comentei antes. Eu acho que a grande sacada desse disco para mim foi, não é a banda se repetindo. Você pode falar tudo, você pode falar um monte de coisa, mas não é a banda, a Não banda é um não se disco de repete. piloto automático, né? Ele pode Não. não ser um disco ultra inspirado em todos os momentos, mas ele não é um disco de piloto automático. É um disco que a banda tá procurando formas de achar novas influências. Que eu falei, essa coisa dessa guitarra meio acéptica que não é tão normal dele. Ela vai ter várias músicas que ela vai ter uma cadência que me lembram coisas do Symbol of Salvation, assim, aquela. Sabe? Que é tipo. Que é aquela levada que eu acho uma delícia, as levadas da música Symbol of Salvation, mas que não são ultra rápidas, mas não são cadenciadas, sabe? Tem uma certa melancolia no riff perdido, assim. Acho que tem várias músicas que tem um pouco disso, mas elas não são. Sabe, você não fala assim, essa aqui é a. Tipo, Last Train Home Parte 2, essa aqui não é Rain of Fear Parte 2, sabe? Não E, é Dropping Like Flies Parte 2, sabe? Tipo, exato. E aqui tem uma coisa a que eu acho. Fire, né? Não é Rain of Fear. É Raising Fear, Rain. Mas eu brinco assim, que eu acho que para mim a maior coisa da compreensão do tempo é o vídeo de Rita Moonshot, que eu acho um dos vídeos, ultimamente, Divertidíssimo, é né, cara? divertidíssimo, sabe? Eu acho que a banda tá num clima assim, cara, a gente tá aqui, a gente sabe, tipo, sei lá, 50 anos depois, a gente segue fazendo música, sabe, tipo, vamos pegar leve, sabe? Eu acho, tipo assim, eu acho que isso pra mim, por isso que eu até fiz uma brincadeira, assim, quando eu fui fazer as três que eu puxo do disco, assim, eu não coloco Rita Moonshot porque aquela tem que ser o clipe, entende? Tipo assim, o clipe é muito bom, entende? Tipo, Não, fala que foi um disco que foi gravado, né, no estúdio no 606 daquela pessoa que a gente não gosta de falar o nome, né? Daquela banda do carinha que fez depois do Nirvana lá. Aí tem o estúdio do Bill Bertoyer, que o Bill Bertoyer foi o produtor dos primeiros discos da Amaranthe ali, tem o Secret Hand Studio em Los Angeles.
tem um estúdio lá em Las Vegas, lá perto de Las Vegas, assim, foi mixado em Nova York. Quem mixou foi o Jay Ruston, que é o cara que faz os discos Anthrax, né? Que é o produtor dos discos Anthrax, então uma qualidade está ali. Eu gostei do som do disco, sabe? Eu achei que a bateria do som do disco tá bem legal, assim. Parece que é alguém tocando, você sente as horas que o Gonzo dá umas pancadas mais fortes, a hora que o Gonzo pega mais leve ali. Então, você vê que a hora que a velocidade dispara, a hora que a velocidade para, sabe? Então, não é aquele disco que parece a bateria totalmente robótica, assim. Baixão, som do baixo do Joey Vera Ah, estaralando ali em vários momentos, assim. As guitarras perfeitinhas, vocal John Bush cantando bem pra caramba. Uma produção ali, aquela produção que não é é uma produção moderna no toque certo, sabe? Assim, ele não parece, tipo, não parece que tá tentando copiar a coisa do passado, ao mesmo tempo não tá querendo soar perfeito demais, mas tá perfeitinho, assim, sabe? e não vai ficar datado, É, não vai ficar datado. sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, se a gente for olhar como é que diz assim, esse próprio quarteto, deixa eu colar direitinho aqui para não ratear, para esse próprio quarteto, como é que é, La Rasa, Win Hands Down, Punch in the Sky e Emotion Factory Reset, tá padrão, assim, a gente tá falando de discos que começam em 2010 e estão seguindo o mesmo rumo, tá funcionando super bem, assim. É isso, assim, né? Que tem, hoje em dia me incomoda muito as produções que o Andy Snip meio que padronizou aí, que, por exemplo, a Sept sofre pra caralho, o Judas sofre um pouco disso, embora o Judas nem tanto. Mas do Accept muito, assim, sabe? Que você ouve um disco do Accept é um saco, sabe? Aquela bateria que parece que tá gravada. Tem uma. Qual que é a duração da música? 4 minutos e meio. Beleza, tá aqui, pá. A bateria tá pronta. Você não tem um baterista, sabe? Do tipo, você só trabalha. Bom, agora refrão entra, beleza, muda a velocidade, agora vai a ponte lá, então beleza, tá pronto. Chat Sabe? Não tem GPT, faça uma absolutamente nada. bateria em X tempo, para uma música assim, com guitarra, Ele, 4 minutos. 4x4, pedal duplo na velocidade, pedal duplo com não sei quantos BPM, agora pedal duplo com não sei quantos BPM. É isso, sabe? O disco da Sept inteiro é isso, é um saco Processando. madonho, assim. Aqui está seu resultado. E o Judas corre o risco de entrar nisso, assim. Acho que o Judas tinha que, agora que o... É que é foda, né? Porque o Andy Snip é seu guitarrista. Mas talvez fosse o momento de você procurar um cara do tipo, Andy, vamos tentar produzir um outro disco com outro Fazer cara. diferente. A gente quer você na guitarra, mas a gente quer produzir com outro cara porque a gente quer mudar um pouco a sonoridade pra não ficar tão parecido. Mas acho que a banda mesmo tá cansada pra fazer isso, né? Procurar um outro cara, ter que se adaptar a outros caras, sabe? Tipo, o Halford, tipo, pô, o Mike Exeter, quando eles colocaram pra trabalhar com ele ali no Redeemer of Souls, a produção do Redeemer of Souls é muito ruim, sabe? É um disco que é bom pra caramba, mas a produção não tem punch nenhum. Deixa o Rob Halford cantando naquela zona de conforto que é legal, porque as melodias das músicas são boas, mas ele não estoura e morre. Você vê que ele não tá com tesão cantando, sabe? Assim, tipo, como nos Tá ali, outros. beleza, vamos lá, O voltemos Andy aqui. Snip, o Andy Snip conseguiu fazer isso com ele, a partir do Redeemer of Souls. Redeemer of Souls não, a partir do Firepower. Firepower! Mas enfim, vamos falar da Armored Saint de novo, que a gente tá... Que eu lembro mais do último disco do que do Firepower, mas tudo bem. Três A músicas. gente gravou um episódio do último disco que você ouviu com mais atenção, mas o Exato. Firepower é melhor do que ele, assim. Assim, as músicas do Firepower são mais legais, assim. É bom pra caramba, eu gosto do último disco. Mas as músicas do Firepower eu acho mais legais, assim, mais cativantes quanto música. O último disco ele é mais pesado, você tipo, tem mais estamina do que o Firepower, mas o Firepower tem mais inspiração, assim. Eu acabei esquecendo, coloquei quatro aqui, só para lembrar que a segunda, como é que é? Every Então, já Man. que você falou dela, eu vou falar um pouquinho da Close to the Bone, Vai, porque vai, vai. os meus destaques são parecidos, então eu procurei coisas Vamos embora. diferentes, assim, do que você colocou, assim. Então, eu acho que a Close to the Bone, ela abre com essa pegada típica do Armored Saint dessa época moderna pós 2010, né? Ela tem essa música mais rápida. Mas eu acho que o que é legal, assim, dela é que ela vai ter, assim, naquela hora que ela entra no meio, naquele Emotion Factory Reset, Emotion Factory Regret, ali é esse exemplo de riff total accept, que eles vão trabalhar muito ao longo do disco. Assim, quando ela entra, ela começa, assim, o início dela tanto quanto o início da Every Man Any Man, tem aquela coisa meio com uns efeitinhos de delay, né? O riff inicialzinho, assim, bonitinho, que é gostoso de ouvir, assim. Mas depois
a Close to the Bone já entra num riff mais pesadão, mais pancada ali, o Evanescence, talvez a música mais reta do disco, assim. Sim. Aquela função de abrir o disco com energia que ela faz muito bem. E só que daí ela tá indo nessa situação que não te surpreende. De repente, no meio, ela para e entra esse riffzinho da parte C que eu acho legal pra caralho. E aí vai ter um dueto Judas Priest. E aí ela vai, depois desse dueto do solo Judas Priest, vai entrar nessa parte que é a sept pura, assim. E aí é legal porque ele faz essa brincadeira, né? Do Emotion Factory Reset, Emotion Factory Regret, né? Que é aquela questão do tipo, que é uma letra que fala de você guardar suas emoções, né, segurar o que você sente pra você não entrar em não comprar umas brigas desnecessárias, assim, né, cara, assim. Daí ele fala, né, fábrica de emoções reiniciada, fábrica de emoções, mas com arrependimento. Foda. O John Bush é um letrista muito foda. Acho que às vezes as pessoas, por causa do nome ser Amor é Decente, o primeiro disco tem aquela coisa Espadinha. das espadinhas, a galera pensa que a Amor é Decente vai ser essa metal mais espadinha, mas não é, né? As letras do John Bush, principalmente a partir do Delirious Nomad, já são letras muito mais humanas, assim, e ele é um cara que tem pontos de vista legais sobre tudo. Então, É o cara que é bom, o cara é bom de pegar, o cara é bom de pegar mesmo. é isso, vale a pena dar uma olhada nas letras com carinho ali, porque as letras desse disco são bem legais também. E John Bush é muito bom letrista, muito bom compositor de melodias e um vocalista excepcional que tá com uma voz ali ainda Oh! mandando bem pra cacete, né, cara? Então, Não, e onde é que foi? Foi da semana passada, que eles estavam na Alemanha, no Rock Hard, é o onde é? Rock Hard Fest, assim. E Eu não de vi esse novo. show do Rock Hard, eu não tava ali, mas assim, eu vi um amigo meu que viu, o Giba, que ouve sempre os episódios, falou que não foi um dos dias melhores do John Bush, perto do que a gente já tá acostumado a ver. Mas como ele tinha tocado uma semana antes nos Estados Unidos, no México, foi pra lá, pode ser que fosse alguma questão de viagem e tal. Porque os vídeos que eu vi de um show deles que eles fizeram ali na garagem do Rainbow, ele tava mandando bem pra caramba. Mas é que esse vídeo do Rock Hard que eu vi é de novo aquela coisa de John Bush, é o cara que vai pra galera, não é Ah, vocal de ficar sim. parado em palco, Foi aquilo. sabe? O Bangers, cara, eles estavam assim, o Bangers era tudo pra dar errado, sabe? Tipo, eles meteram o trigger no bumbo que estragou o som deles. Basicamente, 70% do show tava beirando o inaudível. Sabe? Você procurava lugares assim. Eu que conheço as músicas, consegui acompanhar, porque eu conheço as músicas, eu gosto pra caramba, então eu sei as melodias, sei onde que a guitarra vai estar. Mas pra quem não conhece muito bem, ficou meio perdido na embolação. Mas aí o John Bush é John Bush, né, cara? John Bush cativa todo mundo. Foi pro meio da galera ali, e em vez de ir no meio da galera só na pista VIP, ele foi lá pro meio da galera na pista comum, cara. Passou do meu lado, tem um videozinho que ele passou do meu lado, a gente cantando junto a música ali, na hora que acho que é Can You Deliver que ele tá cantando. Aí vai pra galera ali no meio, vai cantar com a galera da pista comum também. John Bush é foda. Não Não é. à toa, Santíssima Trindade. A gente brinca assim, tipo, eu vi que tipo assim, é aquilo que a gente fala assim, é uma coisa que o guia turístico do Rio de Janeiro, o Sr. Geoff Tate, sabia, tem alguns momentos que assim, é o cara que ele vai estar, tipo assim, você está vendo um show ao vivo, você está vendo um show de alguém que está ali mexendo com o público, sabe? Tipo, aquela coisa, tipo, tá presente, tá agitando com a galera, sabe? Eu acho isso assim, ó, não é só a voz, não é aquela que a gente sempre lembra, não é só questão de lealdade ao cara que, tipo, como é que é? Aquelas eternas coisas do Armored Saint, é o cara, não, vai ser o cara do Metallica, ele fala, não, eu tenho um disco para gravar com seus amigos, e o Metallica já tem um vocalista. Ah, quem? Ah, você mesmo, James Hetfield. Vai para frente do coisa e o resto é história. O resto é história para dois caminhos. Então, assim, é senhor, assim, senhor. E isso vai cair no que a gente ia falar, que, assim, para mim é outra, assim, ó, outra faixa clássica, assim, do disco, que para mim é a Buckeye, sabe? Tipo, é aquilo que tu falou antes É, do... mas você quer falar um pouco da Everyman Anyman, né? Tá, Que vai lá. eu acabei falando, só que ela Não, começa, né? é isso aí. Começa com com esse efeitinho de delay, que é igual o efeitinho da Close to the Bone, mas aqui ela entra nessa pegada que eu falo do Symbol of Salvation, sabe? Essa cadência gostosa que o Symbol of Joe Vera, Salvation tem, assim. Joe Vera. Isso, Joey Vera e Gonzo, né, cara? Aquela base foda, assim. E aquela, assim, né? Aquela partezinha do meio.
Entrada diferente do refrão. É, Essa banda vai que trazer era a hora coisa da diferente. ponte, depois ela vai entrar. Any man has his pride. Pô, é legal pra caramba, né? Essa letrinha, né? Tá todo mundo à venda, né? Dele falando assim, cheia de. A letra cínica, sarcástica, a letra pra caramba, né, cara? Musicaça, É, assim. e aí vamos para a música, como é que é para. Nesse momento toca o telefone. Vamos para a música, como é que é diferente do disco, por assim dizer. Vamos para a música que O essa. disco ele vai nessa primeira pegada, né? Assim, que a gente, na primeira metade do disco, ele vai seguindo num caminho que, se não é exatamente copiado dos discos anteriores, é uma coisa que tá meio dentro da zona do conforto do Adolescente. Ali tem umas coisinhas mais Accept or Not in Your Lifetime, vai ter um break meio Accept no clássico, bem Accept clássico no meio. A gente falou da Hit of the Moonshot, que vai ver o clipe, que o clipe é sensacional, né? E aí chega na Buckeye, que é. E aí Buckeye é foda, assim. é uma letra totalmente assim. É por isso que eu falo, para mim, a letra do tempo passando, sabe? Tipo, É crescer, uma pá, letra de pai crescer. para filha, né, cara? Que é a letra basicamente assim. Eu não sei se é uma letra que fale a realidade, porque Buckeye é a árvore que é símbolo do estado de Ohio, né? Que é o castanheiro da Índia. O castanheiro da Índia, as variações de castanheiro da Índia da América, assim. As variações americanas pro castanheiro da Índia, né? Assim. Mas ela é a árvore símbolo do estado de Ohio. Ele fala no meio da letra ali alguma coisa do tipo: você tá indo através de Ohio, né? E ele fala como se a letra de uma filha que saiu de casa, sabe? Como se a filha tava ali e foi viver a vida, né, cara? E é uma música emocionante, cara, uma música que leva a isso. Ela tem uma. Ela consegue me pensar assim. Ela parece meio grunge no início, mas depois ela vai parecer uma coisa meio Sabá, meio Skynyrd, assim, sabe? Trabalhar com um riffzão do Tony Iommi, mas uma pegada meio balada de Southern Rock, assim. E vai ter o solo cheio de modulação ali, que é aquela pegada assim. É muito bom. E aí o John Bush, né, cara? O John Bush cantando essa música é um negócio de você termina arrepiado, cara. Essa parte final, que é o que ele tá falando da filha direto ali, cara. Sabe, tipo, que ele fala, né? No, grab my hand, please, it's everlasting. Sabe, tipo, foda, cara. Tipo, é sincera, né, cara? Você vê a letra Exato, do exato, cara. exato. O cara tá falando ali, dá pra falar, tipo, tá falando tá falando da filha dele, sabe? A gente leva a crer que a filha dele se mudou pro raio, né? Cara, Exatamente. eles moram na Califórnia, a filha se mudou pro raio. Uhum. Exatamente. Tempo passando. Né? O Joe Bush no Instagram é trifamília, isso é muito divertido, assim, do cara que meio que usa, tipo, tá no limiar do tiozão, assim, mas eu acho muito legal, assim, tipo, trifamília, dessas coisas de show, assim, e tipo, e repostador de pessoas que marcam ele. Para mim, outra que vem na sequência, por isso que eu digo assim, para mim, ele é um disco que o primeiro terço ele é, mas assim, o primeiro terço ele vai entregar o Armored Saint clássico, o segundo terço do disco é legal pra caramba e o terceiro terço é onde para mim é ok. E aí para mim ali a faixa 6 a Compromise, para mim assim, ó, parece que ainda tinha um pouco de força agora. Eu gostei dessa escolha do tipo, a música que eles têm um pouco de força ainda para colocar, tá, vambora, que a gente tem um disco pela frente. Então aqui eu parece que estava aguardando um pouco umas coisas para esse momento. Então, a Compromise, pra mim, é o Armored Saint tentando fazer uma música do Chili Peppers, cara. Ela tem umas pegadinhas meio funkeada na guitarra ali, ela é torta pra diabo, sabe? O Gonzo e o Jay Rivera, assim, tipo, sabe? Tipo, ela é esquisita nesse negócio assim. Mas na hora que chega a ser essa pegada meio Chili Peppers ali, principalmente na hora do solo ali, cara, é legal pra caramba. E aí vai ter o Joey Vera solando, o Gonzo destroçando na bateria ali, brincando com o bumbo e tal. Então é legal porque ela é bem diferente, sabe? Uma música que você não espera quando o Adolescente te entrega, ele te entrega nessa parte ali do disco. Eu achei ela muito legal também, assim, tipo, pra colocar. Aí na sequência dela vem pra mim um dos pontos baixos do disco, que é It's a Buzzkill, que eu acho que não funciona muito bem. A outra que eu não gostei muito do disco é a Bottom Feeder ali, que pra mim é uma música meio Anthrax, tipo, uma música não inspirada do Anthrax da fase dele, assim, sabe? Que você não consegue pontuar em nenhum lugar do Anthrax exatamente. Tipo, uma tentativa do Anthrax de fazer uma nova Black Lodge e que deu errado, sabe? Assim,
que a Armored tentando fazer, então não me agradou. Foi a Buzzkill e a Bottom Feeder. Mas, por outro lado, eu adoro a Throwing Caution to the Wind. Que é rapidinha, 4 minutos ali. Ela tem de novo, esse riff Accept que eu gosto pra caramba, mas aqui tem umas coisas meio Maiden, sabe? Umas levadinhas legais, assim, sabe? É uma coisa, música que é gostosa de ouvir, assim. Essa música a letra meio de autoajuda, né? Vai, se joga, né? Assim, basicamente é isso que a From Caution to the Wind quer dizer. Joga fora longe, manda Então, longe. mas a ponte dela é legal pra caramba, e tem umas guitarrinhas, uns lickzinho legal, o refrão da From Caution to the Wind. Exatamente. Achei uma puta música legal, assim, sabe? Tipo, quando eu tava meio que a Buzzkill me jogou pra baixo ali do disco, essa música me deu uma reanimada, assim. E aí vem um outro destaque para mim que tu falou, que é a 9, que é Leathers and Smiles, que assim, And Slides, né? Letters and é, Slides, né? que é assim, ó, a irmã que Cadillac Rock Box do We've Come For You All. Parabéns, você tem uma irmã. Basicamente, o Anthrax tentou fazer uma música do Led Zeppelin na Cadillac Rockbox, e aí agora o Armored Saint tentou a mesma coisa, assim, aquela levada do Gonzo, de bateria do Gonzo, sabe? Tipo, carregando com o Jimmy Page fazendo os riffs meio nos vazios da bateria, sabe? Aquela bateria meio aquelas cadências de Gonzo, pá, 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 pá. E aí quem toca o Jimmy Page fazendo os riffs ali é a mesma coisa que a Cadillac Rockbox, e essa tem essa mesma pegada ali. Mas eu gostei dessa música também, assim, que ela tem. Na hora do solo, vai entrar o Gonzo sai de Metal quase fazer um negócio mais tribal mesmo, de meter nos bumbão, ali, nos tons, assim. E ela as guitarrinhas vão meio que se construindo numa interação, assim. A hora de entrar o solo, e aí volta o refrão, solo continua, assim. Já é uma música que eu achei bem legal, assim, do disco. Sim, eu não achei, não seria meu destaque, mas é uma música legal, assim, eu gostei dela. O único problema E é aí eu vou que. dizer, O único então, e aí a problema é gente que. Fala. fala você, Não, continua. não, eu ia brincar que o único problema é que de repente tu vai começar assim. I feel so alive. Listen. Tu vai começar a cantar. Live it up. Oh, yeah. In a Cadillac Rockbox. E tipo assim, tu entra pra cantar junto a outra música, né? Não, mas eu tenho os corinhos, ó, Meltdown. Exatamente. Então, aí foi a Bottom Feeder, que é a penúltima pra mim, é o outro ponto baixo do disco, assim, não me agrada, e ela é arrastada, sabe, cara, quase 5 minutos de música que não vai. E eu vou falar que eu acho que o disco fecha muito bem com o Epilogue. Eu gosto muito do Epilogue. Eu acho que tira a Epilogue de ser talvez uma melhor música do disco, assim, ou ali tá ali com as melhores músicas do disco, é que eu acho que o refrão podia ser um pouco mais forte. Mas ela tem o riffzão Accept de novo, que eu amo isso, cara. Essa parte do Accept clássico é sensacional. Então, sempre que alguém faz isso bem, eu gosto. E como a Accept não tá fazendo isso bem, eu que vou dar aqui, vou bater palma pra Remanescente por fazer isso bem no lugar deles. E o que é legal é você prestar atenção pro ouvir, você vai ver que tem os riffs, enquanto tá rolando o riff, cada guitarra tá fazendo uma coisa diferente, umas brincadeiras em cada caixa. Então, você ouvir no fone, você vai ficar vendo umas guitarrinhas zoando zoando no estéreo ali, né, cara? E na hora que tem a ponte dela é legal pra caramba, e entre umas guitarrinhas gêmeas fazendo a transição, e aí pra entrar no refrão, só que a única coisa que eu queria o refrão um pouco mais forte dessa música, assim. E ela vai chegar na parte C dela, ela dá uma subida que eu esperava que o refrão talvez também tivesse. Mas eu não acho que o refrão fica ruim por causa disso, mas se tivesse o refrão mais assim, pancada ali, um refrão que fosse daqueles mais de você cantar junto, e menos de você pensar, e aí é uma música, uma letra de pensar, faz sentido. Talvez a música ficasse, tipo, top 3 do disco ali. Mas como não tem, eu gosto muito dela, ainda é uma das minhas favoritas do disco, talvez seja meu top 3 do disco, falando, mas eu acho que ela termina um disco muito legal, eu gosto bastante dela. Bom final. Eu ia brincar, agora conferir. Nós tínhamos uma suspeita de que a capa desse disco era IA. Não é IA, mas não é IA. Como é que é? Quem fez foi o Diddy King.
que é o artista Onde que você viu fez. isso daí? Eu encontrei, tipo, dei uma googlada e caí no site aquele no Injustice for Art, que é um cara que só trabalha com um cara que tem dois livros sobre capas de disco. Bah, tem um livro eu comprei o livro do cara, bem legal, e o cara fez agora uma versão com os dois livros num. Eu tô me coçando para não comprar, só que, tipo, sei lá, vai me dar uns R$ 1.000 se eu pedir o livro, e aí, tipo, putz, isso é grana pra dedéu. E espero que minha esposa não tenha ouvido esse episódio. Porque eu sou capaz de fazer o crime. Tipo, o cara tem ele tem dois volumes, ele ficou num só. E, tipo assim, ele entrevista os caras por trás. Tava bem, é um baita trabalho, assim. E aí, então, a gente ficou com uma suspeita de que tem uma cara de IA e o Thiago falou uma coisa que eu dei risada, assim, tipo, que pra mim. Até o Papa tá triste com tanta IA, né, Exatamente. cara? Não ia ser a E Amorecente que citando ia Gandalf. estragar isso pra gente, né, cara? E citando Gandalf ainda no documento, que é o mais divertido. É, mas eu brincar que assim, a impressão que eu tenho é que me lembra muito a capa daquele The Sick, the Dying, the Dead do Megadeth. Não sei por que me lembrou muito a capa, não sei se são as cores, a coisa, tipo, como é que é? Mascotes em fogo, tipo, é aquela tendência que o Megadeth nos dois últimos tem, de, tipo, vamos queimar as coisas. Mas me pegou muito por isso, assim. E em tempo é um disco que está saindo nacional. Tá saindo nacional. Não está em venda quando a gente está gravando, mas está lá no site da Hard Preview. O At the Gates, que a gente comentou semana passada, saiu nacional já. E tem uma diferença que na versão europeia desse disco saiu como bônus a One Chain Don't Make No Provision. Na versão europeia, na versão americana, que deve ser a matriz da nossa versão, são 11 faixas mesmo. É, o Diddy King é Dieter de Koning, o nome Exatamente. dele. Pô, Tô vendo fez se eu legal. acho outras capas dele aqui, pra ter uma ideia, assim. Mas eu não tô achando agora aqui informação. Tô tentando ver capas de outros discos que ele tenha feito. Mas tem umas artes legais aqui. Tô vendo, procurando vendo umas entrevistas do cara que coloca. Tem um Instagram dele, mas o Instagram dele é meio difícil de entrar aqui porque eu tô no navegador. Mas ele tem AI Arts. Diddy King is a pioneering AI artist. Então ele usou AI para fazer mesmo, assim. Mas aí assim, daí como é que é? Tem umas. Mas é um humano manipulando, né? Exatamente. Ok. Como é que é? Alguém que está ali entendendo o que que ele pode fazer e o que que ele, tipo assim, o que que ele quer fazer e como fazer. Eu acho que esse talvez seja o grande contraponto, assim, tipo, vai ter uma diferença de um cara que vai colocar, sendo como é que é, Chatonil das Galáxias. Vai ter diferença de alguém que vai pegar um elemento todo feito, sei lá, vai criar uma arte no Painter e vai enfiar de Photoshop? Sabe, a gente já chega num limiar do tipo, tá, todos estão usando uma ferramenta, entende? Então, Uhum. tudo bem, o Painter, a pessoa vai pintar, o que a gente vê as pessoas desenhando hoje com vetor, então, ou sei lá, pintando coisa. Então, para mim, não. É Esse é o tipo de uso belga. legal, assim. Uhum. Esse é o uso de tipo legal. Eu tô vendo se eu acho mais capas dele, mas eu não tô achando nenhuma outra capa que ele tenha feito aqui, não. Assim. Mas é isso, ele é um cara que faz capas com AI, né? Então faz sentido a gente ter tido essa falar, fez com AI, né? Mas é um artista que manipula AI. Então. Que é... O problema é que o Vamos passar pano, né? Vamos passar pano. O problema é que agora eu caí. Muito obrigado. Salada tá me fazendo olhar de novo para pro Injustice for Art e pensar e pensar tipo, mas de repente agora que o dólar tá 5, não, mas esse passa de US$ 50 a compra, então tipo, mas será que você não consegue? Então, esse como é que é me quebra nesse ponto, mas é um belo trabalho mesmo. Passamos pano, Sim, passando. pano passado então. Como é que é? Isso, assim, é o que eu falei. É um disco da Amorecente que, do retorno, eu acho que tá ali com Hands Down, abaixo do Punch in the Sky, melhor que o Arrasa. Quem quiser colocar assim. Não chega no nível, pra mim, dos clássicos da primeira fase da Amorecente, mas também não faz feio. Pra uma banda ali que tem mais de 40 anos de carreira, gostaria que todas lançassem discos assim, que me deixassem assim, hoje em dia. Gostei Exato. mais do que esse que do Creator, por exemplo. Que tipo assim, que é empolgante, mas tipo, no final das contas, tipo, esse Não aqui é me mais empolga tanto emocionante. assim. Eu achei bem mais.
sólido que o disco do Creator, por exemplo, o do Megadeth, então nem se fala. Forte abraço. Vamos irritar a fanbase do Megadeth. Que inclusive que vai sair vinil nacional, né, do disco novo. Ou seja, tem demanda. Shinigami começando a entrar nesse ramo de vinis. Né? Não sei quanto que tá o custo do vinil para saber se vale a pena comprar nacional ou se vale a pena pegar na Amazon agora que deu uma baixada no preço por causa Ou da seja, nova. Que acabou a taxa das brusinhas, né? até 50. Então, mas aí por causa disso daí você não bota mais aquele. Alguns vinis você consegue pegar dentro dessa parte, assim. Tem que comprar uns jogos antigos de Mega Drive agora para testar se dá certo. Mas ainda não vi, assim, eu procurei para ver quanto que tá esse vinil do Megadeth novo, não achei ainda ele para comprar, que só tem os lugares que apareceu só para comprar importado mesmo, nacional não Só tem, mas eu lembrando. vi que a Shinigami vai lançar, assim. Ah, mas agora tem a minha pergunta para fechar esse episódio alto nível. Se você comprar o vinil agora, vai vir com o seu calendário do Megadeth? Não, eles vão mandar com um pôster, pelo que eu ouvi falar. Pô, melhor ainda do que aquele calendário de mesa para você se irritar com o Dave Mustaine te olhando. Tipo, a melhor coisa desse disco novo do Megadeth é o bônus, que é o calendário da caixa do Megadeth para mim. Mas tudo bem isso. Fatos de 2026. É, eles colocam pré-venda tá aberta, mas eles não falam exatamente quanto valor de preço, nada do tipo, assim, no site da Shinigami. Deixa eu ver se tem falando alguma data disso, mas enfim, né? Mas finalmente chegou ao Brasil, vamos lá. Exatamente. Como é Eu que nunca é? comprei um CD da Shinigami, é boa a qualidade, assim. É, dentro do OK nacional, é. Eu teria que. 300 cópias que eles estão colocando, as 25 primeiras com um pôster exclusivo. Parece ser bonito, assim, eles estão vendo o videozinho deles aqui. Não lembro se são eles que são mais opacos na impressão. Tem alguém que era mais opaco na impressão. Tem que olhar. Tu sei os O meus disco editores. 390 pau, o Uh! vinil nacional. Uh! Aí, Shinigami, me ajuda a te ajudar, né, amigo? Tipo, Exatamente. Exatamente. 390 pau, você importa, você vai vir importado por um preço, uma Amazon da vida, por um preço melhor do que isso daí, né? Não, Procurar 390. direitinho, acaba saindo. Você compra o Megadeth por menos e ainda consegue guardar dinheiro para comprar um desses Zoetrope malandros aí que estão aparecendo. É isso. Pô, vai me fazer como é que é. E ainda vou acabar comprando o Soul do Peter Gabriel na versão Zoetrope para ficar girando e vendo o clipe de Sledgehammer. Sabe? Tipo, ficar girando sozinho sem tocar enquanto dou play no iTunes. Tipo, maldito mundo do objeto. Precisamos. Como é que é? Como é que alguém vai ter que. Eu tô no aguardo de alguém lançar, como é que é, uma garrafa de cerveja com Zoetrope, entende? Pra você ficar, beber uma cerveja, fica girando a cerveja e dá efeito, entende? Não, só para antes de terminar, falar que não sei se esse episódio já estará disponível, né? Mas na sexta-feira sai a música nova do Papangu, o cover do Titãs de Taxidermia. Não, só chama Taxidermia mesmo a música. E eu vi o show do Papangu semana passada, 2 horas de show. Batera novo é bom, assim, sabe? O Jorge Alexandre manda bem ali. Ele é mais metal um pouco, a sensação que eu tive. Ele pega muito mais pesado do que o Victor pegava. E ainda a impressão que eu tive foi ele ainda tá internalizando as músicas. Parece ainda que ele tá se esforçando para. Ele não tem problema nenhum as músicas com ele, acho muito claro. Algumas músicas com mais pesadas, ele deu já alguns arranjos dele para algumas coisas ali. E Mas assim, a impressão que eu tive ao longo do show, assim, é que ele ainda tá. Não parece tão natural pra ele as músicas como parecia pro Vitor, assim. Mas aí faz todo sentido, porque ele tá na banda desde. O primeiro show dele com a banda foi o Lollapalooza, né, cara? Então, ensaiando bastante, mas ainda não é o cara que tá com eles há 3 anos, que gravou todas essas músicas, que escreveu os dois últimos discos com ele. Então, mas o cara é bom pra caramba também, então não é um problema. E a banda aqui, 2 horas, fazendo um monte de piada, um monte de citação. Então, continua sendo o Papangu ali.
não percam se ele chegar perto de. Se o Papangu estiver na sua cidade, vá ver. Exatamente. Como é que é? Ouça a música nova que eles tocaram no show ali. E é bem pesado, assim. E que Papangu agora é incensado pelo The Guardian, tipo, como é que é? A resposta brasileira ao Anjinho de Patrini, tipo, que eu achei genial. Eu vou dizer que é o contrário, né? A gente Exato. é a resposta canadense ao Papangu, né? Vou E o botar as mais coisas nos lugares ali. Exato. E o que é mais divertido dessa história, tipo assim, aquilo que eu tava comentando com uma amiga minha que, tipo, não tinha visto e que foi ver o show depois. Eu digo assim, é a banda metal, mas eu acho que é a banda metal que tem o show mais good vibe da história, sabe? Tipo, por mais denso que seja, tipo, o show é legal, sabe? Tipo, como um show de metal tem que ser, sabe? Porque é muito esse clima, assim. Episódio, como é que a gente está desenhando a Santíssima Trindade, já tem Halford e Papangu na base pra gente. É, né? O Papangu é tipo o pastor brasileiro. Exatamente, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e até a semana que Pastor vem. não, né? Pastor não, só pra trocar, tipo, profeta brasileiro. Mas já ajudas Priest, então, tipo, será o profeta. Então, para deixar já o posto do Profeta. Halford É, Priest. Tadã! exatamente. Isso aí, agora acabou. Até mais.